Antes que o primeiro canhão rugisse sobre Fort Sumter, antes que os campos de Gettysburg se tingissem de sangue, os Estados Unidos já eram uma nação em guerra consigo mesma. Não era um conflito de exércitos, mas de almas. A metade do século XIX, sob um véu de prosperidade e expansão, dois mundos, duas visões irreconciliáveis do futuro, coexistiam em um equilíbrio precário. No norte, uma sociedade industrial, forjada no fogo das fábricas e movida pelo trabalho livre. No sul, uma aristocracia agrária, cuja opulência e modo de vida dependiam de uma instituição brutal, a escravidão. Esta é a história do crepúsculo dessa união. O relato de como a promessa de liberdade se tornou uma profecia de guerra. Para entender a fratura que estava por vir, devemos viajar para a década de 1850. O eco da Revolução Americana, com sua audaciosa declaração de que todos os homens são criados iguais, ressoava cada vez mais oco. Enquanto o norte se expandia para o oeste, construindo ferrovias e atraindo milhões de imigrantes com a promessa de uma nova vida, o sul se agarrava à sua instituição peculiar. A economia do algodão era o motor do país, e esse motor funcionava com o suor e o sofrimento de 4 milhões de seres humanos tratados como propriedade. Este abismo moral não era apenas uma diferença política, era uma ferida aberta no coração da nação. Nos corredores do Congresso, líderes lendários como Henry Clay e Daniel Webster, os grandes pacificadores, tentaram desesperadamente manter unida a nação. Seus compromissos, como o de 1850, foram proezas de diplomacia, remendos temporários sobre uma fissura que se alargava dia após dia. Mas não se pode negociar com o inegociável. Cada novo território adquirido no oeste se tornava um campo de batalha político. Seria um Estado livre ou um Estado escravista? A pergunta não era trivial. Era uma luta pelo controle do futuro dos Estados Unidos. Enquanto os políticos debatiam, as vozes nas extremidades se tornavam mais fortes. No norte, abolicionistas como William Lloyd Garrison não pediam compromisso, mas uma erradicação total e imediata da escravidão, a qual chamavam de um pacto com a morte. Seu fervor moral acendia a consciência do norte. No sul, ideólogos como John C. Calhoun defendiam a escravidão não como um mal necessário, mas como um bem positivo, um sistema ordenado que, segundo eles, era superior à caótica sociedade industrial do norte. Ambas as partes se viam não como adversários, mas como inimigas mortais em uma guerra pela alma da América. A tensão finalmente explodiu em violência. A Lei de Kansas-Nebraska de 1854, que propunha que os colonos dos novos territórios decidissem por si mesmos se permitiriam a escravidão, transformou as pradarias em um ensaio geral da guerra civil. Partidários de ambos os lados inundaram o território, e Kansas sangrante se tornou um sinônimo de emboscadas, massacres e um ódio que já não podia ser contido pela política. O derramamento de sangue na fronteira era um presságio da carnificina que estava por vir. A nação havia se tornado surda ao diálogo. Cada evento alimentava as chamas. A brutalidade da lei de escravos fugitivos, a publicação de A Cabana do Python, que horrorizou o norte, e a decisão do Tribunal Supremo no caso Dred Scott, que negava qualquer direito aos afro-americanos. A união já não era um ideal compartilhado, mas uma jaula na qual duas feras feridas se olhavam com desconfiança. O ponto de não retorno chegou com a eleição presidencial de 1860. A vitória de um advogado de Illinois, um homem do novo Partido Republicano que se opunha firmemente à expansão da escravidão, foi percebida no Sul não como uma derrota eleitoral, mas como uma declaração de guerra. Seu nome era Abraham Lincoln. Para o Sul, sua eleição era a prova definitiva de que haviam perdido o controle da nação e que seu modo de vida estava condenado. Assim, no crepúsculo da União, a pergunta que pairava sobre os Estados Unidos era aterradora. Poderia uma casa dividida contra si mesma se manter de pé? Seria possível reconciliar a liberdade com a escravidão? A história estava prestes a dar seu brutal veredicto. No próximo capítulo, seremos testemunhas de como a eleição de Abraham Lincoln se torna a faísca que acende a pólvora, levando à secessão e ao início da guerra mais sangrenta na história da nação. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A tensão pré-existente se intensificou e as manifestações de discórdia ressoaram com força na nação. Em 1860, os Estados Unidos se encontravam em uma encruzilhada.
presos entre a esperança de unidade e os ventos de secessão que sopravam do sul. A eleição presidencial daquele ano se tornaria o catalisador que desencadearia o caos e a desunião, um tema que se entrelaçava nos corações dos cidadãos de ambas as regiões. O ambiente político e social que precedeu a eleição estava marcado por uma polarização extrema. O debate sobre a escravidão havia alcançado seu ponto álgido. No norte, um crescente movimento abolicionista clamava pela liberdade dos escravizados, enquanto no sul, a economia agrícola, sustentada pelo trabalho escravo, se agarrava ao seu modo de vida. As tensões se agravaram após a decisão da Corte Suprema no caso Dred Scott, que havia declarado que os escravizados não eram cidadãos e que o Congresso não podia proibir a escravidão nos territórios. Este veredicto não apenas irritou os nortistas, mas também solidificou a determinação do Sul. Nesse clima de instabilidade, a figura de Abraham Lincoln emergiu como um símbolo de esperança para muitos, mas também como um objeto de temor para outros. Lincoln, um advogado de Illinois, havia sido escolhido como candidato do Partido Republicano, um partido novo que se opunha à expansão da escravidão. Sua eleição não apenas representava uma mudança na política, mas um desafio direto à hegemonia do Sul. A decisão de Lincoln de se candidatar foi um ato de coragem, em um momento em que o país se encontrava em desequilíbrio. Os outros candidatos na disputa de 1860 eram uma mistura de figuras políticas. Stephen A. Douglas, o candidato democrata mais influente, defendia o princípio da autodeterminação. No Sul, o Partido Democrata se dividiu, apresentando John C. Breckinridge, que defendia a expansão da escravidão. A fragmentação do voto democrata se tornou um fator crucial que facilitaria a vitória de Lincoln. No dia das eleições, 6 de novembro de 1860, a nação mergulhou em ansiedade. Os resultados foram contundentes. Lincoln havia conquistado a presidência sem ter recebido um único voto em 10 estados do Sul. Este fato, que deveria ter sido motivo de celebração para o Norte, provocou um torrente de reações no Sul, onde a vitória de um republicano foi interpretada como uma ameaça existencial. A resposta foi imediata. Menos de 2 meses depois, Carolina do Sul se tornou o primeiro estado a se declarar em secessão. Sua resolução, adotada em 20 de dezembro de 1860, foi uma manifestação que evocou tanto a desesperança quanto a determinação de um Sul que sentia seu modo de vida em perigo. Esta decisão estabeleceu um precedente que levaria outros estados a seguir seu exemplo. Em questão de semanas, Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas também se uniram, formando um bloco de resistência que se autodenominaria os Estados Confederados da América. As consequências imediatas da eleição de Lincoln foram profundas. A nação agora estava dividida, não apenas territorialmente, mas também ideologicamente. A pergunta que pairava no ar era inescapável: poderia os Estados Unidos sobreviver a essa fratura? As vozes que defendiam a reconciliação estavam sendo abafadas. As manifestações de uma possível batalha já ressoavam, mas o verdadeiro conflito mal começava. No entanto, em meio a essa crescente tensão, uma questão pairava sobre o futuro. Debatia-se se a guerra seria a única forma de resolver as diferenças ou se ainda existiria alguma esperança de salvação. Enquanto a secessão se estendia, a história aguardava em um suspense inquietante. Com cada um desses movimentos, o tabuleiro político se reconfigurava. A sequência de eventos que se seguiria à secessão de Carolina do Sul marcaria uma virada irrevogável. A próxima etapa nos levaria à formação da Confederação, um ato que cimentaria ainda mais a ruptura e daria origem a um conflito que mudaria o curso da história. A escolha de Lincoln encontrou sua forma mais tangível e desgarradora na Carolina do Sul. No inverno de 1860, o clima político dos Estados Unidos tornava-se tempestuoso. A vitória de Lincoln havia semeado descontentamento no Sul, onde a secessão já se projetava no horizonte. Carolina do Sul, um bastião da cultura e da economia do algodão, encontrava-se no epicentro dessa tempestade. O contexto histórico que precedia a secessão estava marcado por um profundo descontentamento entre os estados do Sul e a crescente influência do Norte. A economia agrícola, sustentada pela mão de obra escrava, chocava-se com os valores emergentes da industrialização e da abolição. As tensões eram exacerbadas por leis e decisões políticas que favoreciam a união, enquanto os sulistas se sentiam marginalizados e vulneráveis. Nesse ambiente, personalidades-chave começaram a surgir.
Entre elas estava John C. Calhoun, um veterano político que se tornou um fervoroso defensor dos direitos dos estados. Calhoun via a chegada de Lincoln como uma ameaça existencial e começou a advogar pela secessão. Sua retórica ressoava em muitos na Carolina do Sul, onde o medo da perda de poder alimentava um fervor secessionista. No dia 20 de dezembro de 1860, Carolina do Sul tornou-se o primeiro estado a declarar sua secessão. A Convenção Secessionista, reunida em Charleston, aprovou a resolução por uma margem avassaladora. Foi um momento eletrizante, um ato que ressoaria e lançaria as bases para eventos que mudariam o curso do país. Os delegados assinaram a declaração e, com isso, abriram as comportas para a maré de secessões. É pertinente analisar o que levou Carolina do Sul a tomar tal decisão, se foi uma luta pelos direitos ou uma defesa de um sistema que muitos consideravam obsoleto. À medida que as notícias se espalhavam, o impacto imediato na Carolina do Sul foi palpável. A atmosfera se encheu de um ar de triunfo para alguns e de temor para outros. As celebrações irromperam em Charleston, onde os cidadãos se regozijavam. No entanto, no fundo, a incerteza pairava sobre o futuro. A secessão não significava apenas a ruptura, mas também levantava questões sobre a viabilidade de um estado separado. É pertinente analisar se Carolina do Sul poderia sobreviver sem o apoio federal e o que aconteceria com os laços econômicos. A secessão da Carolina do Sul não foi um ato isolado, foi o catalisador de uma série de eventos que levariam outros estados a seguir o mesmo caminho. Nas semanas seguintes, as repercussões da decisão da Carolina do Sul ressoaram na Geórgia, Alabama e Mississippi, cada um considerando seu destino. Assim, a secessão tornou-se um fenômeno em cadeia, uma questão que desafiava a noção de unidade e de identidade nacional. A análise da secessão da Carolina do Sul é um reflexo de um dilema mais profundo. Até onde estariam dispostos a chegar os estados do Sul para proteger seu estilo de vida? A decisão de romper com a União foi apenas o primeiro passo em um caminho repleto de complexidades e conflitos. As repercussões desse ato se estenderiam muito além, marcando o começo de uma guerra que transformaria a nação. Enquanto as consequências da secessão reverberavam no Sul, o próximo capítulo se gestava nos escritórios dos líderes confederados. A formação da Confederação, com a escolha de Jefferson Davis como seu presidente, estava à porta. É pertinente analisar que novos segredos e conflitos surgiriam dessa união de estados em busca de sua própria identidade. A resposta só se revelaria nos dias e meses vindouros. A secessão da Carolina do Sul evoluiu para uma resposta dramática e definitiva. Enquanto as manifestações de separação ressoavam no Sul, um grupo de estados se unia em um esforço para forjar seu próprio destino. Assim nasceu a Confederação, uma entidade na história dos Estados Unidos que não apenas desafiou a autoridade da União, mas também lançou as bases de um conflito que mudaria o rosto da nação. A década de 1860 era um mosaico de tensões. A questão da escravidão pairava sobre o futuro do país. No norte, a industrialização ganhava terreno, enquanto no sul, a economia dependia da mão de obra escrava. Esse abismo entre dois mundos não era apenas uma questão econômica. Era um reflexo de identidades regionais irreconciliáveis. A eleição de Abraham Lincoln em 1860, um opositor da expansão da escravidão, foi a faísca que acendeu a pólvora. A decisão da Carolina do Sul de se separar foi o primeiro ato de um drama. Este ato não foi um mero capricho, foi o resultado de um contexto em que muitos líderes do Sul acreditavam que seu modo de vida estava ameaçado. O chamado à secessão ressoou, e logo vários estados seguiriam seu exemplo, criando um fenômeno que surpreendeu a todos: a formação dos Estados Confederados da América. A criação da Confederação foi um processo político e emocional. Em fevereiro de 1861, representantes de 6 estados se reuniram em Montgomery, Alabama, para formalizar sua união. Este encontro não apenas marcaria o nascimento de um novo país, mas também revelaria as aspirações de uma população que se sentia em perigo. Com cada decisão, tecia-se um novo destino, manifestado na escolha de Jefferson Davis como presidente provisório. É pertinente analisar quem era este homem que assumiria tal responsabilidade. Jefferson Davis, um ex-senador do Mississippi, havia forjado uma reputação como um político experiente. No entanto, sua liderança também foi ofuscada pela falta de unidade entre os Estados Confederados, um elemento-chave no desenvolvimento do conflito.
É relevante analisar se ele seria capaz de manter a coesão em um conjunto de estados divididos por interesses regionais. A confederação se estabeleceu rapidamente em um ambiente de incerteza, à medida que os novos líderes se organizavam. A questão do reconhecimento internacional se tornou uma das principais preocupações. A confederação aspirava a ser vista como um Estado soberano, mas as potências europeias, principalmente a Grã-Bretanha e a França, adotavam uma postura cautelosa. A situação tornava-se um labirinto diplomático. Os eventos se aceleraram em um clima de crescente hostilidade. Enquanto os líderes confederados trabalhavam para consolidar seu governo, as tensões com a União aumentavam. A falta de uma infraestrutura sólida e a diversidade de interesses mostravam suas fraquezas. As decisões de Davis enfrentariam a realidade de um conflito iminente. É pertinente analisar se a confederação poderia se sustentar e resistir. O desenvolvimento dos eventos foi vertiginoso. Desde a criação de um governo central até a formação de um exército, a confederação enfrentava o desafio de articular sua identidade. Decisões-chave, como a escolha de generais, eram tomadas em um ambiente de preocupação. A pergunta era se a confederação poderia sobreviver à iminente confrontação. As consequências imediatas foram profundas. Não se tratava apenas de uma luta pela autonomia. Era um enfrentamento ideológico. O Sul, com sua economia dependente da agricultura e da escravidão, enfrentava um Norte industrializado. A polarização da opinião pública se intensificou. Assim, cada estado se posicionava, não apenas no campo de batalha, mas também no terreno da opinião. No entanto, a confederação não era um bloco monolítico. As tensões internas ameaçavam sua estabilidade. É relevante analisar se os líderes confederados poderiam superar suas diferenças e apresentar uma frente unida. Este dilema seria uma constante ao longo da guerra. A análise do capítulo se concentra em uma questão. Debate-se se a formação dos Estados Confederados foi um ato de coragem ou um intento desesperado por preservar um sistema destinado a ser desmantelado. A história nos deixa em um ponto de inflexão. Enquanto a Confederação começava a tomar forma, o mundo observava. A guerra estava à porta, e o próximo capítulo se desenrolaria em Fort Sumter, onde o primeiro tiro marcaria o início de um conflito que transformaria a nação. É pertinente analisar se os confederados estavam prontos. A formação da Confederação levou a nação ao limite da guerra. Em um clima de crescente tensão, o conflito entre o Norte e o Sul tornava-se cada vez mais palpável, uma manifestação da divisão em cada canto da sociedade. A recente secessão da Carolina do Sul havia acendido a chama de uma contenda que muitos temiam. A decisão da Confederação de atacar o Forte Sumter se tornaria o primeiro disparo em uma guerra que transformaria a história. O contexto histórico em que se desenvolve o bombardeio do Forte Sumter, no 12 de abril de 1861, é crucial. À medida que a tensão aumentava, o ambiente político em Washington tornava-se enrarecido. Abraham Lincoln, recém-eleito presidente, encontrava-se em uma posição precária. Sua tentativa de preservar a União era minada pela resistência dos estados sulistas, que não apenas se haviam separado, mas também estavam decididos a afirmar sua independência. O forte, localizado no porto de Charleston, era um símbolo da autoridade federal em uma região que havia declarado sua secessão. É pertinente analisar o que realmente significava esse fortim no contexto de uma nação dividida. Os personagens-chave nesse drama são tanto os líderes militares quanto os políticos. O general P.G.T. Beauregard, comandante das forças confederadas, era um estrategista que compreendia o valor simbólico de atacar o Forte Sumter. Do lado da União, o major Robert Anderson encontrava-se em uma posição desesperada. Com escassos suprimentos e a pressão da administração de Lincoln para não ceder, Anderson viu-se preso em um dilema mortal: render-se ou lutar. Nesse ponto, o destino de milhões pendia por um fio. À medida que o amanhecer do 12 de abril se aproximava, a atmosfera em Charleston era tensa. Os habitantes haviam se reunido para testemunhar o que consideravam um ato de justiça. Às 4:30 da manhã, a primeira explosão ressoou, um som que se tornaria o símbolo do início da Guerra Civil. As forças confederadas começaram a bombardear o forte, lançando projéteis que caíam como chuva de fogo. As repercussões dos disparos ecoaram, enquanto a fumaça preenchia o horizonte. À medida que os disparos se sucediam, Anderson e seus homens responderam com bravura, embora seus esforços fossem em vão. Após 34 horas de intenso bombardeio, o Major Anderson foi forçado a render-se.
Com sua capitulação, o Forte Sumter tornou-se um símbolo não apenas da resistência, mas também da fragilidade da União. A guerra que muitos haviam esperado evitar era agora iminente. As consequências imediatas do bombardeio foram profundas. No norte, o ataque uniu a opinião pública em torno da causa da União. Lincoln, astuto, aproveitou a ocasião para convocar 75 mil voluntários, iniciando a mobilização de tropas. Mas no sul, a vitória em Fort Sumter consolidou a moral confederada. Era um triunfo que reforçava a ideia de que a luta pela independência estava justificada. No entanto, apesar da clareza dos eventos, emerge uma questão na narrativa. Debate-se se o ataque ao Forte Sumter foi um ato de agressão deliberado ou uma resposta inevitável à provocação de Lincoln. Analisa-se se teria sido possível evitar o conflito por meio da negociação ou se o destino da nação estava selado. Essas perguntas deixam um rastro inquietante na história, um lembrete de que as decisões em momentos críticos podem ter repercussões indeléveis. À medida que a guerra se aproximava da nação, o próximo capítulo se preparava para se desenrolar. A resposta de Lincoln marcaria um ponto de inflexão, transformando um confronto local em uma guerra nacional. É pertinente analisar como o presidente responderia e quais sacrifícios seriam exigidos para preservar a integridade da União. A resposta moldaria o futuro, enquanto o eco dos canhões do Forte Sumter ressoava no coração de uma nação em guerra. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. O ataque a Fort Sumter desencadeou uma resposta contundente. As repercussões dos canhões marcaram o início de um conflito que não apenas mudaria o destino da nação, mas também revelaria a tenacidade do governo da União. Nos dias que se seguiram, o presidente Abraham Lincoln enfrentava um dilema: como responder à insurreição dos Estados do Sul sem provocar um maior derramamento de sangue? No contexto dessa questão, o ambiente político e social era uma mistura de ansiedade e determinação. Os cidadãos do norte, muitos deles alheios à guerra, começaram a perceber a realidade de um conflito iminente. A notícia do ataque havia acendido um fervor patriótico, mas também gerado incerteza. Debatia-se se a União conseguiria se manter unida diante da ameaça confederada. As tensões eram palpáveis e o tempo se encurtava. Lincoln, um líder que havia ascendido à presidência em meio a divisões, compreendia que a situação demandava uma resposta decisiva. Em sua mente, a preservação da União era essencial não apenas para a estabilidade do país, mas para o futuro da democracia. No dia 15 de abril de 1861, um dia após a queda de Fort Sumter, Lincoln emitiu uma proclamação que ressoaria na história. Convocou 75 mil voluntários para servir nas Forças Armadas. Este ato não era apenas uma mobilização, era uma declaração de princípios, uma manifestação de resistência. Entre os personagens-chave estava o secretário de guerra, Simon Cameron, que desempenharia um papel fundamental na organização. Cameron, um político experiente, dedicou-se a mobilizar recursos, enquanto outros líderes, como o general Winfield Scott, começavam a traçar estratégias para enfrentar um inimigo que, embora inicialmente percebido como desorganizado, havia mostrado coesão. O desenvolvimento dos eventos acelerou-se. As cidades do norte, de Nova York a Chicago, se encheram de recrutas. Os escritórios de recrutamento estavam lotados e os homens partiam com fervor. Muitos sem entender a magnitude do conflito. As mulheres, por sua vez, se organizavam para apoiar os soldados, criando sociedades de ajuda. A nação parecia se unir em torno de um propósito comum, uma influência que ressoava entre todos. Mas a resposta de Lincoln não foi apenas militar. Em sua proclamação, ele havia sublinhado a necessidade de preservar não apenas a integridade territorial, mas também os ideais de liberdade. No entanto, em meio a esse fervor, surgiram vozes dissidentes. Alguns questionaram a necessidade de uma guerra, sugerindo soluções pacíficas. Debatia-se se havia um caminho para a reconciliação sem violência. As consequências do chamado de Lincoln foram imediatas. No sul, a mobilização do norte foi interpretada como uma confirmação de que a guerra era inevitável. Os estados que ainda não haviam se separado viram como o sentimento de lealdade à Confederação crescia. Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte se uniram ao esforço confederado. A guerra estava se expandindo e cada novo estado complicava a situação. A questão que ficou após a mobilização não era apenas como a guerra seria conduzida, também residia na natureza do conflito.
Analisava-se se este seria um enfrentamento que definiria a nação ou simplesmente um capítulo sombrio. As respostas ainda estavam por vir. Com o pano de fundo dessas tensões, o próximo capítulo se preparava para se desenvolver no campo de batalha. As primeiras batalhas logo estourariam em lugares como Bull Run, onde a ferocidade da guerra se revelaria. É pertinente analisar que segredos aguardavam enquanto os homens se preparavam para se enfrentar em uma luta que mudaria o curso da história. A mobilização da União se transformou em um torrente de conflito nos campos de batalha. As tensões que se acumularam desde a eleição de Lincoln desembocariam nas primeiras escaramuças que definiriam o caráter da Guerra de Secessão. No verão de 1861, as esperanças de uma rápida resolução se desvaneceriam, deixando ambos os lados enfrentados em uma luta brutal. O ambiente político e social nesse período era um caldo de cultivo para a confrontação. Enquanto o Norte se preparava com confiança, o Sul, encantado por sua ideia de uma luta pela liberdade, se sentia igualmente preparado. A imagem de um conflito glorioso se tornaria um pesadelo. As expectativas de um enfrentamento breve se desvaneceriam com os primeiros tiros. As figuras que emergiram nessa fase seriam fundamentais. O general da União, Irvin McDowell, estava à frente de um exército que, embora inexperiente, contava com vantagem numérica. McDowell havia sido encarregado de liderar suas tropas na primeira batalha importante, a Batalha de Bull Run, que ocorreria no dia 21 de julho de 1861, em Manassas, Virgínia. Por outro lado, o general confederado Pierre G. T. Beauregard, que havia defendido Fort Sumter, se preparava para enfrentar os unionistas com determinação. À medida que as tropas se mobilizavam, o ar se impregnava de ansiedade. A inexperiência dos soldados se evidenciaria no caos que logo se desataria. Em um cenário que se assemelhava a um teatro, milhares de civis, incluindo políticos, se congregavam nos arredores de Bull Run com a esperança de presenciar uma vitória rápida. Mas a guerra, uma questão complexa, tinha outros planos. No dia da batalha, o sol brilhava e, à medida que as tropas de McDowell avançavam, se enfrentavam não apenas aos confederados, mas também às suas próprias expectativas. Às 10 horas da manhã, o primeiro tiro ressoou, marcando o início de um confronto que rapidamente se tornaria caótico. A artilharia rugia e os gritos se misturavam com o som das balas. A batalha se tornou um torrente de confusão, onde coragem e medo coexistiam. Apesar dos esforços iniciais, o avanço das tropas do norte foi freado pela feroz resistência confederada. Beauregard, com a ajuda do general Joseph E. Johnston, conseguiu realizar um movimento estratégico que mudaria o curso da batalha. A chegada de reforços do exército confederado foi o ponto de inflexão. Os soldados da Confederação, motivados pela defesa de sua terra, começaram a empurrar para trás as forças unionistas. O confronto culminou em uma retirada desordenada das tropas da União, que se dispersaram, deixando para trás armamentos e a ilusão de uma vitória rápida. A Batalha de Bull Run não foi apenas um revés para o Norte, mas um golpe psicológico que cimentou a confiança do Sul. A luta havia demonstrado que a guerra seria mais longa do que ambos os lados haviam antecipado. Debate-se se foi um sinal de fraqueza no Norte ou um lembrete de que o destino se forja na incerteza. O impacto imediato dessa primeira grande batalha foi sentido em todo o país. A notícia da derrota da União se espalhou, alimentando a desconfiança. A ideia de que o conflito poderia ser resolvido rapidamente desmoronou, deixando a administração de Lincoln enfrentando um dilema: como mobilizar a nação para uma guerra que se vislumbrava interminável. As repercussões de Bull Run ressoariam nas decisões futuras. A questão que essa batalha deixou foi profunda. A desconfiança na capacidade do exército da União se espalhou, semeando a semente da mudança. Debate-se como um exército tão grande pôde ser derrotado por forças teoricamente inferiores. A pergunta era levantada nos círculos de poder e, assim, emergiu a necessidade de líderes mais experientes. Enquanto isso, em Manassas, o triunfo confederado havia consolidado a figura de Beauregard. No entanto, a vitória também trouxe desafios. A Confederação agora enfrentava a pressão de manter sua vantagem. A batalha havia deixado um legado de ambição, mas também de incerteza. A história das primeiras batalhas de Bull Run e Manassas é um reflexo da complexidade da guerra. As repercussões dessas confrontações ressoariam ao longo do conflito, desdibujando as linhas entre heróis e vilões. E assim, a pergunta persiste: que segredos aguardavam na luta pela União?
À medida que a guerra se alongava, a atenção se concentraria em figuras emergentes, como Ulysses S. Grant e Robert E. Lee, que começariam a forjar seus destinos. A história avançaria para novos capítulos, onde a arte da guerra se transformaria e as decisões de seus líderes moldariam o futuro de uma nação dilacerada. Com a ressaca das primeiras batalhas, o conflito estava longe de terminar. As primeiras batalhas se transformaram em um campo de batalha, onde as estratégias e os líderes se enfrentariam. Na década de 1860, a Guerra de Secessão norte-americana tornava-se inevitável. Enquanto as repercussões da separação ressoavam, os líderes militares de ambos os lados começavam a delinear planos que não apenas infligiriam sofrimento, mas também definiriam o destino da nação. Nesse contexto, emergem duas figuras que, por suas decisões, deixariam uma marca indelével: Ulysses S. Grant e Robert E. Lee. O ambiente político que precedia a guerra estava impregnado de tensões. A União, com sua economia industrializada, enfrentava um sul agrícola e dependente do sistema escravista. Os temores de uma mudança radical alimentavam a desconfiança. Nesse contexto, os líderes militares tornaram-se peças-chave. Grant, um general da União, havia experimentado o desdém, mas sua determinação o levou a ascender. Por outro lado, Lee, um aristocrata do Sul e um brilhante estrategista, havia servido no exército dos Estados Unidos. Sua decisão de se unir à Confederação, apesar de sua lealdade à União, revelava a complexidade das lealdades. É pertinente analisar os segredos que ocultava a escolha de Lee e as implicações que teria. As decisões desses homens, marcadas pela ambição e pelo patriotismo, estavam impregnadas de um sentido de destino. Grant, ao assumir o comando das forças da União, adotou uma estratégia ofensiva. Seu enfoque centrava-se na guerra total, uma tática que buscava desmantelar não apenas as forças inimigas, mas também a infraestrutura da Confederação. Em contraste, Lee, à frente do exército da Virgínia do Norte, utilizou seu conhecimento do terreno e seu carisma para inspirar suas tropas. Seu enfoque baseava-se na defesa e na mobilidade. Os eventos começaram a se desenvolver rapidamente. A primeira grande confrontação em Bull Run, em julho de 1861, deixou claro que a guerra não seria um passeio. Ambos os lados se enfrentaram com uma ferocidade que surpreendeu a muitos. A derrota da União, longe de amedrontar Grant, o impulsionou a repensar suas estratégias. É pertinente analisar como a União pôde subestimar a determinação do Sul. A resposta residia na falta de preparação e na subestimação das habilidades militares. À medida que a guerra se intensificava, as decisões de Grant e Lee tornavam-se críticas. Grant decidiu concentrar seus esforços no controle dos rios, reconhecendo que a vitória não seria conquistada apenas no campo de batalha, mas também na economia. A vitória em Fort Henry e Fort Donelson, em fevereiro de 1862, marcou uma mudança significativa. Grant ganhou o apelido de "o Carniceiro" por seu enfoque implacável, que, embora eficaz, levantava a questão moral da guerra. Debate-se até onde estaria disposto a ir. Enquanto isso, Lee, com sua astúcia tática, conseguiu uma série de vitórias, incluindo a Batalha dos 7 Dias em junho e julho de 1862. Utilizando a surpresa, Lee conseguiu forçar as tropas da União a se retirarem de Richmond. Sua capacidade de inspirar seus homens lhe conferiu uma vantagem. No entanto, o custo foi alto e o sacrifício humano levantava questionamentos. Debate-se se a vitória a qualquer preço era um triunfo. As consequências imediatas foram palpáveis. A moral no norte começou a vacilar, enquanto a Confederação, apesar de seus sucessos, enfrentava desafios. Grant, ao perceber que a guerra não poderia ser vencida apenas no campo de batalha, começou a integrar estratégias mais amplas, buscando cortar as linhas de suprimento. A Batalha de Shiloh, embora custosa, consolidou a reputação de Grant. No entanto, a questão que perdurava era a natureza da liderança militar. Debate-se o que tornava um líder verdadeiramente eficaz: se a habilidade tática, o carisma ou a capacidade de tomar decisões difíceis. À medida que a guerra se prolongava, a resposta tornava-se mais complexa. Enquanto as tensões da guerra se alongavam, as repercussões das decisões de Grant e Lee ressoavam. O conflito não apenas estava moldando o destino de uma nação, mas também era um espelho das lutas internas de seus líderes. Os sacrifícios de milhares começavam a ser mais do que estatísticas. À medida que o capítulo das estratégias se fechava, uma nova etapa se aproximava.
A luta se trasladaria para o oeste, onde o controle do rio Mississippi se tornaria um objetivo primordial. As decisões tomadas teriam repercussões que se estenderiam além dos campos de batalha. É pertinente analisar que segredos aguardavam nesta guerra e como transformariam o curso da história. As estratégias dos líderes se estenderam para o oeste, onde a luta pelo controle do território começava a tomar forma. A Guerra de Secessão norte-americana não se limitou ao leste, o vasto oeste se tornou um cenário crucial. A ambição por dominar o rio Mississippi, a artéria vital do comércio e da mobilidade, transformou a guerra em uma questão de estratégias e decisões que definiriam o futuro. Nesse contexto, o ambiente político e social estava carregado de tensões. À medida que a contenda se intensificava, o oeste se apresentava como uma região rica em oportunidades, mas também repleta de desafios. Os estados do sul buscavam expandir sua influência, promovendo a escravidão. Enquanto isso, os do norte, decididos a preservar a União, se preparavam para um enfrentamento. A batalha pelo controle do Mississippi se tornaria um ponto focal, um símbolo de poder. Entre os atores-chave estava Ulysses S. Grant, um general da União cuja determinação seria fundamental. Grant, que havia demonstrado seu valor, estava decidido a aplicar uma combinação de agressividade e tática. Por sua vez, a Confederação contava com líderes como Albert Sidney Johnston e P. G.T. Beauregard, que, embora enfrentando desafios logísticos, buscavam manter o controle. O desenvolvimento dos eventos nesta etapa começou com a Batalha de Shiloh, travada em abril de 1862. Este confronto no Tennessee marcou uma virada dramática. As forças confederadas, sob o comando de Johnston e Beauregard, lançaram um ataque surpresa contra as tropas de Grant. A brutalidade da batalha surpreendeu ambos os lados, com um número de baixas que deixou a nação atônita. Mais de 23 mil homens foram mortos ou feridos em 2 dias, uma manifestação da ferocidade que caracterizaria o conflito. No entanto, a vitória confederada foi efêmera. Grant, apesar das perdas, conseguiu reagrupar suas tropas e contra-atacar, forçando os confederados a recuar. Esta batalha não apenas demonstrou a tenacidade de Grant, mas também revelou a capacidade de resistência da União, marcando a primeira de muitas vitórias que ajudariam a mudar a maré. O próximo marco foi a Batalha de Vicksburg, que se prolongou de maio a julho de 1863. Vicksburg, situada em uma colina, era uma fortaleza estratégica para a Confederação. A cidade não apenas controlava o tráfego fluvial, mas também era um símbolo do domínio confederado. A captura de Vicksburg se tornou uma obsessão para Grant. O cerco de Vicksburg foi um testemunho da astúcia de Grant. Consciente de que o tempo não estava a seu favor, aplicou táticas de cerco que isolaram a cidade. Os confederados, liderados por John C. Pemberton, se viram encurralados. O cerco se tornou um jogo de desgaste, onde as repercussões da luta ressoavam não apenas no campo, mas também nas mentes dos aprisionados. Finalmente, no dia 4 de julho de 1863, Pemberton foi forçado a se render. Este acontecimento não apenas significou um triunfo para Grant, mas também alterou o equilíbrio. Com o controle do Mississippi, a União conseguiu dividir a Confederação, enfraquecendo sua capacidade. A rendição de Vicksburg e a vitória em Gettysburg, que ocorreram quase simultaneamente, se tornaram um ponto de inflexão. No entanto, em meio a essas vitórias, permanecia uma questão. Debate-se como Grant, um homem com fracassos em sua carreira, pôde se transformar no líder decisivo. É pertinente analisar quais segredos e estratégias guiaram suas decisões. À medida que a guerra avançava, a figura de Grant se consolidava como uma das mais notáveis. As consequências imediatas foram profundas. A vitória no Oeste não apenas levou à captura de território, mas também lançou as bases para uma nova fase. A moral no Norte se elevou, e a imagem de Grant como líder eficaz começou a ressoar. Enquanto isso, no Sul, a perda de Vicksburg atingiu o espírito. Em última análise, a guerra no Oeste não foi apenas um conflito territorial, foi uma luta pela identidade. A busca pelo controle do Mississippi deixou um legado que ressoaria. Mas apesar dos triunfos, a pergunta persistia. É pertinente analisar quais mistérios aguardavam e quais segredos seriam revelados. À medida que as repercussões das batalhas no Oeste começavam a se dissipar, a atenção se voltava para um acontecimento que marcaria uma mudança: a proclamação de emancipação de Abraham Lincoln. A próxima etapa estava à porta.
A guerra no Oeste encontrou um ponto decisivo. No clima de incerteza, a Guerra de Secessão havia revelado não apenas diferenças territoriais, mas também um profundo conflito moral. A escravidão, um tema de debate durante décadas, tornava-se o epicentro do conflito, uma questão que aguardava sua resolução nas esferas do poder. No ano 1862, enquanto as balas retumbavam e as repercussões da guerra ressoavam, Abraham Lincoln, presidente da União, encontrava-se diante de uma encruzilhada histórica. A situação era crítica. As tropas confederadas haviam conseguido várias vitórias e a moral do Norte estava em um ponto baixo. No entanto, em meio à adversidade, surgiu uma oportunidade que mudaria o curso da guerra. O contexto social e político que cercava a emissão da Proclamação de Emancipação era complexo. A administração de Lincoln enfrentava não apenas o desafio militar, mas também as pressões de uma sociedade dividida. No Norte, os abolicionistas clamavam por liberdade, enquanto muitos outros, temerosos da concorrência no mercado de trabalho, mostravam-se relutantes. No Sul, a escravidão era vista como um pilar da economia e da cultura. Essa polarização criava um ambiente tenso. Lincoln, ciente dessa realidade, tornou-se uma figura-chave. Desde sua chegada à Casa Branca, havia manifestado sua oposição à expansão da escravidão, embora suas ações iniciais tivessem se concentrado na preservação da União. No entanto, à medida que a guerra avançava, a necessidade de redefinir os objetivos tornava-se evidente. A vitória seria insuficiente se não fosse acompanhada de uma mudança fundamental. No dia 22 de setembro de 1862, após a Batalha de Antietam, um evento de alto custo humano e uma vitória tática para a União, Lincoln finalmente se sentiu preparado. Em uma série de cartas e discursos, começou a esboçar seu plano de emancipação, um ato que não apenas libertaria os escravos nos estados rebeldes, mas também posicionaria a União como defensora da liberdade. Debate-se se foi um ato de altruísmo ou uma estratégia política mais profunda. No dia 1º de janeiro de 1863, Lincoln pronunciou a Proclamação de Emancipação, um documento que ressoaria na história. Nele, declarou que todos os escravos nos estados em rebelião seriam livres, transformando a guerra em um conflito pela liberdade. Este ato, no entanto, não foi recebido com unanimidade. No Norte, alguns celebraram, enquanto outros o viram como uma provocação. No Sul, a reação foi previsível. A proclamação foi desconsiderada. A proclamação de emancipação teve consequências imediatas e de grande alcance. A partir de sua emissão, milhares de escravos começaram a fugir em direção às linhas da União. Este êxodo não apenas fortaleceu as forças da União com novos recrutas, mas também enviou uma mensagem poderosa. A luta não era apenas pela preservação da União, mas pela abolição da escravidão. A emancipação ressoou entre aqueles que haviam sido oprimidos. No entanto, a questão que a proclamação deixou foi profunda. Debate-se se a emancipação poderia resolver as tensões raciais e sociais que haviam assolado o país, ou se era simplesmente um primeiro passo em um caminho cheio de obstáculos. À medida que a guerra continuava, as respostas se tornariam evidentes, revelando a complexidade da luta. À medida que o conflito se intensificava, o destino da nação pendia de um fio. A proclamação não apenas havia redefinido os objetivos, mas também havia acendido uma chama de esperança. No entanto, o verdadeiro desafio estava por vir. A Batalha de Gettysburg, a mais sangrenta, se aproximava, um ponto de inflexão que poderia decidir o futuro. A guerra pairava sobre o horizonte e, com ela, a pergunta fundamental: seria suficiente a proclamação para assegurar a liberdade ou se tornaria uma manifestação distante em uma nação em conflito? A proclamação de emancipação desembocou em um enfrentamento que mudaria o curso da Guerra de Secessão. No verão de 1863, uma incerteza palpável ressoava no ar, enquanto as tropas da Confederação, lideradas pelo general Robert E. Lee, avançavam em sua invasão do norte. A Batalha de Gettysburg, que seria travada do 1º ao 3 de julho, se ergueria como o cenário de uma das confrontações mais sangrentas e decisivas. A guerra pairava sobre a pequena cidade da Pensilvânia, onde milhares de homens se preparariam para enfrentar não apenas seu inimigo, mas também seu próprio destino. O contexto histórico que precedeu a batalha foi um caldo de cultivo de tensões. A vitória da Confederação em Chancellorsville havia concedido a Lee uma confiança notável.
Seu exército invicto se sentia invulnerável. Por outro lado, o exército da União, sob o comando do general George G. Meade, estava em uma situação precária, recuperando-se de várias derrotas. A decisão de Lee de levar a guerra ao norte não apenas pretendia buscar suprimentos, mas também desmoralizar a população unionista. No entanto, as repercussões da vitória também traziam o presságio da devastação. À medida que as forças se mobilizavam, emergiam personagens-chave. Robert E. Lee, um estrategista brilhante, tomava decisões audaciosas. Sua decisão de dividir suas forças e enviar Stonewall Jackson para realizar um movimento envolvente, embora no passado bem-sucedido, tornaria-se um dilema que afetaria o resultado. Por outro lado, George Meade, que havia assumido o comando do exército do Potomac apenas alguns dias antes, enfrentava a pressão de conter o ímpeto confederado. Estava decidido a não repetir os erros de seus predecessores. A batalha começou com um encontro fortuito na manhã do 1º de julho, quando as tropas confederadas colidiram com elementos da União em Gettysburg. Os primeiros disparos ressoaram como um presságio, e a pequena cidade se transformou em um campo de batalha caótico. À medida que os dias avançavam, o som da artilharia e os gritos dos feridos se uniam. A luta se intensificou, com ambos os lados sofrendo perdas devastadoras. Mas o dia culminante chegou no 3 de julho, quando Lee lançou um ataque frontal conhecido como a Carga de Pickett. Um ataque desesperado que resultaria em uma das maiores carnificinas da guerra. As consequências imediatas foram profundas. Mais de 50.000 homens caíram, mortos ou feridos, um custo humano que deixou cicatrizes indeléveis. A vitória da União não apenas deteve o avanço confederado, mas também concedeu um impulso crucial à moral. No entanto, a batalha deixou uma questão perturbadora. Debate-se se a vitória de Gettysburg foi realmente um ponto de virada decisivo ou simplesmente um respiro temporário em um conflito que ainda se estendia. Enquanto as tropas da União celebravam, as repercussões da batalha ressoavam nas mentes dos sobreviventes. O legado de Gettysburg se tornaria um símbolo de resistência e sacrifício, mas também levantava perguntas sobre o custo da guerra. No horizonte, a próxima etapa do conflito se preparava para desencadear sua própria tempestade. O cerco de Vicksburg, que começaria pouco depois, prometia ser outro capítulo crucial nesta guerra que havia ultrapassado todas as expectativas. A Batalha de Gettysburg se transformou em um cerco que definiria o rumo da Guerra de Secessão. Na quente primavera de 1863, o rio Mississippi se erguia como o coração de uma nação dividida. Controlar este vital afluente não apenas significava garantir o transporte, mas também segregar a Confederação, despojando-a de sua capacidade para sustentar uma guerra. As repercussões dos canhões começariam a ressoar em Vicksburg, uma fortaleza estratégica que se tornara o símbolo da resistência sulista. Vicksburg, situada em uma colina que dominava o Mississippi, era conhecida como uma cidade inquebrantável. Sua população, composta por soldados e civis, se preparava para o que parecia ser um inevitável cerco. No fundo, a tensão política e social se tornava palpável. A Confederação, liderada por Jefferson Davis, havia apostado tudo por esta cidade, ciente de que sua queda significaria um golpe devastador. A liderança de Davis, embora enérgica, enfrentava uma crescente pressão. É pertinente analisar se os confederados poderiam manter sua integridade territorial. O comandante da União, o general Ulysses S. Grant, havia estado gestando um plano. Após a vitória em Chattanooga, sua reputação se consolidara e suas tropas, endurecidas no combate, estavam prontas para o desafio. Grant sabia que o controle da cidade significaria um passo decisivo rumo à vitória. No silêncio tenso que precede a tempestade, sua estratégia pairava sobre os confederados. Em maio de 1863, o cerco se fechou. As forças de Grant, que somavam cerca de 77.000 homens, começaram a cercar a cidade com trincheiras e fortificações. A estratégia de Grant era clara: asfixiar Vicksburg, cortar suas linhas de suprimento e forçar uma rendição. Os confederados, liderados por John C. Pemberton, se encontraram em uma encruzilhada. Com seus 33.000 soldados atrincheirados, Pemberton enfrentou um dilema: resistir até o último homem ou se render. Os dias se tornaram semanas. O cerco se transformou em uma luta de desgaste. Enquanto os canhões troavam, o suprimento de alimentos dentro de Vicksburg começou a escassear. A população civil, presa no meio do conflito, começou a sofrer.
As condições tornaram-se insuportáveis e a desesperança se instalou. Debate-se se uma fortaleza poderia realmente resistir diante de tal adversidade. No dia 4 de julho de 1863, um dia que ressoaria na história, Pemberton se viu obrigado a tomar uma decisão desgarradora. Após semanas de bombardeios e escassez crítica, a rendição de Vicksburg era iminente, em um ato que simbolizava não apenas a rendição de uma cidade, mas também a fratura do sonho confederado. Pemberton entregou sua espada a Grant. A União havia alcançado não apenas a vitória, mas também o controle do Mississippi, dividindo a Confederação. As consequências deste evento foram profundas. A queda de Vicksburg marcou um ponto de inflexão. A moral do Sul desmoronou, enquanto o Norte celebrava uma vitória que consolidaria sua determinação. Grant, agora um herói, se projetou como o general que poderia levar a União à vitória. No entanto, o custo humano foi enorme. Dezenas de milhares sofreram e a cidade ficou marcada. É pertinente analisar que segredos se ocultavam nas ruínas de Vicksburg e como afetariam a história. A análise do cerco de Vicksburg não se limita à mera vitória militar. Levanta a questão de como uma cidade, repleta de anseios, se tornou um campo de batalha que decidiria o destino de uma nação. O passado se entrelaça com o presente, deixando um legado que perduraria. O impacto da vitória ressoou na estratégia da União e marcou o caminho para a guerra total. Enquanto Vicksburg se rendia, o Sul se preparava para enfrentar outra investida. Com a queda desta cidade, o conflito se tornaria ainda mais brutal e o general Sherman começaria sua campanha devastadora. A guerra total não era apenas uma estratégia, mas uma manifestação da desesperança que emergia de um conflito desgarrador. A história, como sempre, aguardava a próxima questão que ainda estava por ser desvelada. O cerco de Vicksburg deu início a uma série de ofensivas devastadoras que mudariam o rumo da Guerra de Secessão. No horizonte, a figura de William Tecumseh Sherman começava a se desenhar, um homem cujo enfoque brutal na guerra marcaria um antes e um depois. A tática da guerra total que ele encarnaria não apenas pretendia derrotar as forças confederadas, mas também desmantelar sua capacidade de se sustentar. O ano 1864 encontrava a Confederação à beira do abismo. Os recursos escasseavam e a moral se desvanecia. No norte, a administração de Abraham Lincoln, embora determinada, enfrentava críticas. Nesse contexto, Sherman, um estudioso da arte da guerra, se preparava para executar um plano que ressoaria na história, conhecido como a Marcha de Sherman. Sherman, um homem de emoções complexas, havia demonstrado seu valor na batalha. Sua experiência lhe ensinara que o inimigo não apenas deveria ser derrotado no campo, mas que seus recursos deveriam ser destruídos. Com essa visão, Sherman começou seus preparativos para a campanha em direção ao sul, um movimento audacioso. No dia 15 de novembro de 1864, Sherman deu início à sua famosa marcha em direção ao mar, uma travessia de mais de 300 milhas de Atlanta até Savannah, na Geórgia. Mas esta não seria uma simples marcha, seria uma devastação metódica. Uma tentativa de romper os laços da Confederação. Durante esse trajeto, as tropas de Sherman não apenas enfrentaram os soldados confederados, mas também se tornaram uma força de terror para as comunidades do Sul. As decisões de Sherman eram frias e calculadas. Sua diretriz era clara. Os homens e mulheres não devem ser tratados violentamente, mas suas propriedades devem ser destruídas. Essa estratégia de guerra total buscava despojar o inimigo de sua capacidade de resistir, destruindo não apenas as forças armadas, mas também o tecido econômico. As plantações foram consumidas pelas chamas. As ferrovias, essenciais, foram desmanteladas. As repercussões dos canhões e o clamor das chamas ressoaram. E a cada cidade que caía, o domínio confederado se enfraquecia. Em seu avanço, Sherman se deparou com um dilema moral. A destruição de Atlanta, um ponto estratégico, foi um golpe devastador. Ao tomar a cidade, Sherman não apenas assegurou um bastião, mas também destruiu um símbolo de orgulho do Sul. Debate-se se foi um ato de guerra necessário ou um ato de brutalidade. Na mente de Sherman, a guerra não se ganhava com considerações. À medida que os dias se transformavam em semanas, as tropas continuaram sua marcha, deixando uma paisagem desolada. A estratégia de guerra total implicava um alto custo humano, e as consequências imediatas foram evidentes. As comunidades do Sul enfrentaram uma crise, não apenas pela perda de vidas, mas também pela fratura da coesão social.
Os homens que uma vez lutaram pela Confederação se encontraram desmoralizados. A Marcha de Sherman culminou em dezembro de 1864 com a captura de Savannah, um porto vital. Este triunfo não apenas representou uma vitória militar, mas um golpe psicológico. A Confederação, à beira da ruína, se encontrava em uma encruzilhada. Debate-se se poderiam se recuperar ou se a Marcha de Sherman seria a manifestação final de sua resistência. As decisões de Sherman, embora efetivas, deixaram um legado contraditório. Por um lado, as forças confederadas foram enfraquecidas. Por outro, a brutalidade de sua campanha acendeu um debate moral que perduraria. É pertinente analisar se a vitória a qualquer custo era justificável. À medida que a guerra avançava, a questão da moralidade continuava a levantar perguntas. Dessa forma, a campanha de Sherman se ergueu como um testemunho da complexidade da guerra, um reflexo das decisões difíceis. A influência de suas ações se projetou sobre a história, deixando um rastro de incerteza. À medida que a guerra se aproximava de seu clímax, Abraham Lincoln enfrentava seus próprios desafios. Nas semanas seguintes, sua reeleição garantiria a continuidade de uma liderança que se mantinha firme. A história estava prestes a dar uma virada, uma que revelaria tanto a fragilidade quanto a resiliência de uma nação em guerra. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A Marcha de Sherman deixou uma marca profunda na psique da nação. As repercussões das balas e os gritos dos caídos ressoavam em cada canto dos Estados Unidos. À medida que o conflito avançava para seu quarto ano, o ambiente político tornava-se cada vez mais tenso. A instabilidade transformaria-se em uma encruzilhada decisiva para o futuro da União. No horizonte de 1864, o país encontrava-se em um estado de incerteza. A contenda havia cobrado um custo humano devastador, e a reeleição de Abraham Lincoln, um líder de determinação constante, tornava-se uma questão central. Sua proclamação de emancipação havia alterado a dinâmica da guerra e a percepção de sua liderança. No entanto, as eleições eram um reflexo da vontade de um povo desgastado. Debate-se se Lincoln, o homem que havia prometido preservar a União, poderia ganhar o apoio do eleitorado. O contexto político era complexo. A oposição a Lincoln havia crescido, impulsionada pelo descontentamento diante da prolongação do conflito. A Convenção Nacional Democrata, realizada em Chicago em agosto de 1864, tornou-se um caldeirão de críticas. Os democratas, liderados por George B. McClellan, um ex-general, advogavam por um cessar-fogo. McClellan representava uma facção que ansiava por mudança. Por sua vez, esse desejo de paz contrastava com o compromisso de Lincoln de continuar a luta. Nesse clima de tensão, os eventos começaram a se desenrolar de maneira vertiginosa. À medida que se aproximava a data das eleições, as vitórias militares tornaram-se um fator crucial. A captura de Atlanta em setembro pelo general William Tecumseh Sherman foi um marco significativo. Essa vitória não apenas significou um golpe para a moral confederada, mas também revitalizou a fé na administração de Lincoln. A imagem de Sherman liderando suas tropas tornou-se um símbolo de determinação. As eleições ocorreram no dia 8 de novembro de 1864, em um país desgastado. Apesar das tensões, o povo se dirigiu às urnas. Com uma participação notável, o resultado foi um claro reflexo do desejo de seguir em frente. Lincoln recebeu um apoio avassalador, obtendo 55% dos votos populares e uma vitória esmagadora no colégio eleitoral. Esse respaldo não foi apenas um triunfo pessoal, mas também um mandato para continuar com sua visão. As consequências imediatas da reeleição de Lincoln foram profundas. Sua liderança assegurava a continuidade da política de guerra total. A moral do exército da União foi reforçada e os planos de Sherman para avançar se solidificaram. No entanto, a vitória de Lincoln também intensificou as divisões. Os opositores continuaram a questionar sua estratégia e o descontentamento no norte não desapareceu. A guerra seguia presente e a pergunta persistia sobre se a reeleição de Lincoln seria suficiente para levar a União à vitória. Assim, a questão do capítulo reside na incerteza que cercava o futuro da nação. Apesar da vitória eleitoral de Lincoln, o desafio de reconstruir um país dividido ainda estava por vir. Debate-se se a liderança de Lincoln neste momento poderia garantir a paz e a unidade duradoura. A história, em seu incessante avanço, revelaria as respostas.
No próximo capítulo, a Confederação começará a enfrentar um declínio inevitável, marcado por uma escassez de recursos e uma moral que se desmorona. Enquanto as forças da União avançam, a luta pela sobrevivência da Confederação levantará novas questões sobre o destino de uma nação cambaleante. A reeleição de Lincoln se manifestou com toda a sua força. À medida que o pano da guerra caía sobre o Sul, a Confederação, que uma vez ressoou com esperança, começava a vacilar sob o peso da escassez de recursos e um espírito combativo enfraquecido. A luta pela independência, que havia galvanizado muitos, agora enfrentava a dura realidade de um conflito prolongado. No horizonte de 1864, o ambiente político e social nos Estados Confederados tornava-se sombrio. As vitórias iniciais se desvaneciam e o avanço inexorável das forças da União pressionava em direção ao sul. A escassez de suprimentos tornava-se palpável. As cidades que outrora vibravam com a atividade econômica começavam a experimentar os efeitos da fome. As ferrovias, vitais para o transporte, eram constantemente atacadas e a infraestrutura desmoronava. Nesse contexto de desolação, figuras-chave da liderança confederada lutavam para manter a coesão em um exército cansado. Jefferson Davis, presidente da Confederação, encontrava-se preso em uma rede de decisões difíceis. Sua firmeza era inegável, mas sua capacidade de inspirar um povo que começava a se render era cada vez mais questionada. As cartas dos soldados repletas de queixas chegavam à sua mesa, lembrando-o da fragilidade do espírito humano. Enquanto isso, o general Robert E. Lee, comandante do exército da Virgínia do Norte, encontrava-se em uma encruzilhada estratégica. Embora tivesse demonstrado ser um líder brilhante, a escassez de homens e recursos começava a erodir sua capacidade. Sua famosa resistência em Gettysburg havia sido um momento culminante, mas o custo fora altíssimo. Os homens que uma vez marcharam com orgulho agora estavam exaustos e as deserções aumentavam. É pertinente analisar se Lee ainda poderia encontrar uma maneira de mudar o rumo da guerra ou se seu gênio militar se veria afogado na desesperança. O desenvolvimento dos eventos neste capítulo é definido por uma série de batalhas e decisões críticas. No inverno de 1864, as tropas da União, lideradas por Ulysses S. Grant, começaram a lançar ofensivas mais agressivas. A estratégia de desgaste de Grant começava a dar frutos. Em abril, na Batalha da Espessura, o exército confederado se viu preso em uma feroz luta. As baixas foram devastadoras. Mas o exército confederado, já enfraquecido, sentiu o golpe com maior intensidade. Enquanto isso, a situação no sul tornava-se crítica. Cidades como Atlanta tornaram-se centros de resistência, mas também símbolos da decadência. Em setembro de 1864, o general William Tecumseh Sherman lançaria sua Marcha para o Mar, uma tática de guerra total que tinha como objetivo romper a moral da população civil. O cerco a Atlanta, que culminou com sua captura, deixou a Confederação sem um de seus centros industriais. A derrota pairava sobre o sul, e os cidadãos se perguntavam que futuro os aguardava. As consequências imediatas desses eventos foram sentidas profundamente. A moral que outrora fora um baluarte desmoronava. As cartas dos soldados que antes estavam cheias de fervor agora refletiam desilusão. As famílias começavam a questionar o sacrifício. É pertinente analisar se a independência era um objetivo tão nobre se o custo era a destruição. As repercussões das decisões dos líderes confederados ressoavam. Jefferson Davis, em seu esforço para manter a unidade, enfrentava a pressão dos governadores, que exigiam mais recursos. No entanto, a realidade era que os recursos tornavam-se cada vez mais escassos, alimentando a frustração. É pertinente analisar se Davis poderia manter a coesão. A questão que envolve este período de declínio é profunda. À medida que a Confederação desmoronava, a pergunta persistia. É pertinente analisar o que teria acontecido se as decisões estratégicas tivessem sido diferentes e se Lee tivesse tido mais recursos. A história, escrita com o sangue de milhares, enfrenta uma complexidade que ainda ressoa. Assim, enquanto a Confederação vacilava, o olhar da nação se concentrava na queda iminente de Richmond, a capital. A derrota se erguia sobre o sul, pressagiando uma transformação irreversível. A resistência poderia estar à beira do colapso, mas o conflito ainda tinha capítulos a serem escritos. O declínio confederado se manifestou de maneira contundente no coração da Confederação.
A queda de Richmond, a capital do Sul, se perfilava não apenas como um evento militar decisivo, mas como um símbolo da devastação do sonho confederado. No horizonte, a derrota pairava sobre o povo, enquanto a esperança se desvanecia. Nos últimos meses de 1864, o panorama político e social no Sul era desolador. A Confederação, enfraquecida, encontrava-se à beira de um colapso. A fome assolava as cidades e a resistência dos soldados se esvaía. A falha na estratégia de uma guerra prolongada e o cerco à cidade-chave haviam deixado uma ferida profunda. Enquanto isso, no norte, o exército da União, liderado por Ulysses S. Grant, avançava com determinação. Os líderes confederados, com Jefferson Davis à frente, debatiam-se em decisões difíceis. A pergunta era como se poderia sustentar uma guerra que já não contava com o apoio do povo. Os rumores de uma iminente ofensiva unionista se espalhavam e a ansiedade apoderava-se da população. A moral caía à medida que as vitórias do norte se tornavam mais fortes. No dia 29 de março de 1865, Ulysses S. Grant lançou uma série de ataques coordenados. No campo de batalha, os generais confederados como Robert E. Lee tentavam desesperadamente conter o avanço. Lee, conhecido por sua astúcia, encontrava-se em uma posição complicada. Suas linhas de suprimento estavam comprometidas e a experiência da guerra enfrentava a realidade de uma derrota total. Debate-se se um líder tão venerado poderia estar preso na teia de suas próprias decisões. No dia 2 de abril, o cerco se fechou. As forças da União lançaram um ataque maciço em Petersburg, um bastião que protegia Richmond. A batalha foi feroz, um torrente de artilharia e homens. À medida que os soldados da União avançavam, o horror tornava-se tangível. As ruas de Richmond, que haviam vibrado com a causa confederada, agora se enchiam de um silêncio inquietante. As colunas de fumaça misturavam-se com o ar pesado. No dia 3 de abril, a queda da cidade se consumou. As forças confederadas se retiraram, deixando um vazio que ressoava com a perda. Richmond, o núcleo da resistência, se entregou. A notícia da queda chegou aos soldados confederados, semeando desolação. A imagem de uma cidade em chamas tornou-se um símbolo. É pertinente analisar que segredos aguardavam neste colapso. As consequências imediatas foram devastadoras. A moral das tropas sulistas despencou. Muitos soldados desertaram. A Confederação, concebida como um símbolo de autonomia, ficou exposta, sua fragilidade revelada. A influência da queda de Richmond ressoou além. A capital confederada tornou-se um lembrete das divisões que haviam fraturado a nação. A cidade, agora em mãos da União, enfrentava a tarefa de reconstrução. Debate-se se seria possível restaurar a paz e a unidade. À medida que as tropas da União marchavam, a questão da guerra se intensificava. A queda de Richmond não apenas marcava o fim de uma era, mas também deixava perguntas sem resposta sobre o futuro. É pertinente analisar como poderiam ser curadas as feridas. A história havia dado uma guinada, mas sua complexidade mal começava a se revelar. A transição para o próximo capítulo apresentava-se inevitável. Com a queda de Richmond, a atenção deslocava-se para Appomattox, onde o destino da Confederação se selaria em uma rendição que mudaria a história. A guerra ainda pairava sobre o horizonte, enquanto as últimas decisões de seus líderes ressoavam. A queda de Richmond não simbolizava apenas a derrota, mas também deixava uma incerteza sobre o futuro de uma nação dilacerada. As forças da União, lideradas por Ulysses S. Grant, estavam em movimento. E cada passo ressoava com um fim iminente. No entanto, o desfecho não se reduziria a um simples triunfo militar. Entrelaçava-se com as decisões de homens cujas ações marcariam a história. O cenário havia se transformado em um campo de desolação. Nos meses anteriores, o exército confederado, sob o comando do general Robert E. Lee, havia visto sua força se esvair. As baixas eram devastadoras e os suprimentos escassos. As terras que haviam sido férteis jaziam em ruínas. E o espírito combativo dos soldados estava ameaçado pela angústia. Debatia-se que futuro aguardava uma confederação que se equilibrava na corda bamba. Nesse sombrio contexto, os caminhos de Lee e Grant estavam destinados a se cruzar em um lugar que se tornaria um símbolo de reconciliação. Appomattox Courthouse. Neste pequeno povoado da Virgínia, a história tomaria um rumo decisivo, onde as balas seriam substituídas pela rendição. Robert E. Lee, um homem de honra e um estrategista formidável,
havia liderado suas tropas com bravura, mas a realidade era inegável. No dia 9 de abril de 1865, na casa de um fazendeiro, Lee se encontraria frente a Grant. Este último, um homem que havia ascendido da pobreza, era agora o general em chefe das forças da União, implacável em sua busca por restaurar a nação. É pertinente analisar quem foi o vencedor e quem o vencido nesta guerra de ideologias. O momento da rendição foi marcado por uma mistura de solenidade e respeito. Lee, com seu uniforme cinza, e Grant, vestido de forma mais simples, se enfrentaram em uma sala repleta de história. As decisões tomadas por ambos foram significativas. Grant, com uma visão de reconciliação, ofereceu a Lee termos generosos, permitir que os soldados confederados voltassem para casa, fomentando a esperança de um futuro em paz. Lee, com o coração pesado, aceitou, ciente de que sua decisão afetaria não apenas seus homens, mas também o futuro. Os momentos anteriores à assinatura do acordo estavam carregados de emoções. As palavras que ressoaram seriam lembradas como uma das declarações mais significativas. A rendição não apenas marcava o fim das hostilidades, mas também semeava as sementes de uma nova era. No entanto, a pergunta persiste sobre se a nação poderia realmente curar suas feridas. As consequências imediatas foram tanto um alívio quanto um desafio. A guerra havia deixado cicatrizes indeléveis. A notícia da rendição se espalhou, gerando reações diversas. Enquanto alguns celebravam, outros sentiam a angústia de um futuro incerto. A reconciliação se apresentava como uma questão, uma promessa distante. É pertinente analisar quais caminhos os Estados Unidos tomariam em seu esforço para reconstruir uma identidade. Nas repercussões daquelas decisões, escondia-se uma questão maior: o destino da emancipação e o tratamento dos escravizados. A guerra havia libertado milhões, mas é pertinente analisar quais direitos e oportunidades os aguardariam. A desigualdade espreitava e a luta pelos direitos civis mal começava. Assim, o capítulo da rendição em Appomattox se fechava, mas não sem deixar um rastro de perguntas. A história da Guerra de Secessão não se limitava a batalhas. Era um relato de vidas entrelaçadas, decisões fatídicas e um futuro incerto. Como marcas, os eventos daquele dia deixariam uma impressão na memória coletiva. A guerra havia terminado, mas seu legado ainda ressoaria. À medida que a nação adentrava um novo capítulo, o assassinato do presidente Lincoln se tornaria um trágico ponto de inflexão, um lembrete de que a paz ainda estava longe. É pertinente analisar quais complexidades se abateriam sobre a nova era. A história, como sempre, aguardava suas revelações. A rendição da Confederação se transformou em uma tragédia ainda mais profunda. À medida que a Guerra de Secessão norte-americana chegava ao fim, uma esperança brilhava no horizonte. No entanto, as repercussões do conflito ainda ressoavam, e a violência não havia desaparecido. Nesse contexto, o presidente Abraham Lincoln, o homem que havia guiado a União através de sua hora mais sombria, se tornou o alvo de uma conspiração mortal que marcaria um antes e um depois na história do país. O ambiente político e social que precedeu o assassinato era tenso. A vitória da União oferecia um respiro, mas também deixava um país ferido, com profundas feridas que requereriam tempo para cicatrizar. Os estados do Sul enfrentavam um futuro incerto, enquanto o Norte começava a vislumbrar uma nova era. No entanto, essa transformação não era bem recebida por todos. Os ressentimentos persistiam e a oposição à reconstrução se tornava palpável. Um clima de vingança pairava, um caldo de cultivo para o descontentamento. Nesse panorama, surgem figuras-chave. John Wilkes Booth, um ator de teatro e fervoroso simpatizante da causa confederada, se tornou o rosto do ódio. Booth, motivado por sua convicção de que Lincoln era um tirano, traçaria um plano audacioso. A decisão de assassinar o presidente não foi tomada levianamente. Foi o resultado de um processo de radicalização que o levou a acreditar que a morte de Lincoln poderia devolver a honra ao Sul. No dia 14 de abril de 1865, uma noite que prometia celebração, o Teatro Ford, em Washington, D.C., se preparava para receber seu ilustre convidado. Lincoln, acompanhado de sua esposa Mary Todd, assistiu à representação de Our American Cousin. No entanto, à medida que a trama se desenrolava, Booth se movia nas sombras. Em um giro do destino, Booth acessou o palco presidencial, um ato que seria lembrado como um dos mais horrendos. As horas que se seguiram ao disparo ressoaram com uma força ensurdecedora.
Lincoln caiu ferido de morte e o teatro, que antes era um espaço de entretenimento, se transformou em um cenário de horror. A notícia do assassinato se espalhou e a nação, ainda se recuperando das cicatrizes da guerra, mergulhou em luto. A vida do presidente, um homem que havia dedicado sua carreira à União, se apagou em um instante, deixando seu país em choque. As consequências imediatas do assassinato foram devastadoras. A nação, que havia começado a vislumbrar a possibilidade de uma reconstrução pacífica, enfrentou um futuro sombrio. A morte do presidente deixou um vazio de liderança em um momento crítico, e a pergunta sobre quem tomaria as rédeas se tornou um mistério. A figura de Lincoln se transformou em um símbolo, não apenas da luta pela liberdade, mas também da fragilidade da paz. É pertinente analisar que segredos aguardavam neste capítulo sombrio. O assassinato de Lincoln não apenas deixou um legado de dor, mas também de incerteza. Debate-se se Booth foi um simples fanático ou um peão em uma conspiração mais ampla e quem mais poderia ter estado implicado. A história, em sua complexidade, nos convida a questionar as narrativas aceitas. À medida que a nação se recuperava, desencadeou-se uma caça humana por Booth, que fugiu. Sua captura se tornou uma obsessão para as autoridades. A caça a Booth não apenas buscava justiça, mas também revelava as tensões subjacentes. À medida que o mistério do assassinato se desvelava, também emergiam perguntas mais amplas. A reconstrução, agora mais urgente, enfrentava um desafio monumental: como unir uma nação dilacerada. A figura de Lincoln, mesmo em sua ausência, se tornaria uma esperança e um lembrete da necessidade de curar. O assassinato de Lincoln não apenas marcou o fim de uma era, mas também deixou um legado que ressoaria. A influência de sua morte se projetaria sobre as decisões políticas e sociais, e as repercussões daquele dia continuariam a ser sentidas nas lutas pelos direitos civis. A história nos convida a refletir sobre as lições que ainda podemos aprender. Enquanto as luzes se apagavam e a busca por Booth se intensificava, o país se encontrava em um cruzamento de caminhos. A reconstrução, com todas as suas promessas, começava a tomar forma, mas as repercussões do assassinato de Lincoln ressoariam como um lembrete de quão frágil poderia ser a paz. A vida de um homem havia se extinguido, mas seu legado continuaria a guiar a nação. Com as repercussões dos disparos ainda reverberando, o país se preparava para enfrentar os desafios da reconstrução. É pertinente analisar se a nação poderia encontrar a maneira de curar as profundas divisões. A resposta se desenvolveria no próximo capítulo, onde a árdua tarefa de reconstruir o país começaria a tomar forma. O assassinato de Lincoln se transformou em uma das etapas mais complexas da história dos Estados Unidos, a reconstrução. Com a guerra oficialmente terminada, o país se encontrava em um estado de desolação. As cicatrizes eram frescas e as repercussões das balas pareciam ressoar em cada canto. A tarefa de reintegrar os estados do Sul seria um processo árduo e cheio de desafios, um labirinto de decisões políticas e econômicas. A reconstrução não era simplesmente a restauração da paz, era uma tentativa de redefinir a identidade dos Estados Unidos. No norte, o ambiente era de esperança, enquanto no sul, a derrota e a incerteza pairavam. A destruição de cidades como Atlanta e a devastação da economia agrícola deixavam milhões se perguntando como poderiam reconstruir não apenas seus lares, mas também seu modo de vida. Os líderes políticos, como o presidente Abraham Lincoln e seu sucessor Andrew Johnson, se encontravam diante de uma encruzilhada. Lincoln havia esboçado seu plano com a regra dos 10%, que previa que um estado poderia reintegrar-se se 10% de seus eleitores jurassem lealdade. No entanto, a morte de Lincoln em 1865 deixou um vazio e uma mudança de rumo que complicariam o processo. Andrew Johnson, um democrata do Sul leal à União, assumiu a presidência em um contexto de desconfiança. As decisões de Johnson rapidamente se tornaram um tema de controvérsia. Enquanto muitos no Norte desejavam uma abordagem radical, Johnson optou por uma política de reconciliação com os ex-confederados. Sua administração permitiu que os estados do Sul estabelecessem governos que muitas vezes reinstauravam velhas hierarquias, o que levou à criação de leis de códigos de cor que mantinham os afro-americanos em uma condição de segunda classe. Debate-se se a reconciliação foi o caminho correto ou se a falta de uma abordagem mais firme semeou as sementes de futuros conflitos. Enquanto isso, no Sul, a população branca, especialmente os proprietários de terras,
enfrentava um dilema. A abolição da escravidão havia despojado muitos de sua fonte de mão de obra. O sistema de arrendamento se tornou uma alternativa, mas em muitos casos perpetuou a exploração dos ex-escravizados, presos em um ciclo de dívidas. Aqueles que haviam lutado pela Confederação se encontraram em um mundo em mudança. A resistência a essa nova realidade daria origem a movimentos violentos, incluindo a formação do Ku Klux Klan em 1866. Um grupo que se tornaria símbolo do terror. O desenvolvimento dos eventos é caracterizado por uma série de tensões. As eleições estaduais no Sul frequentemente eram marcadas pela violência, e os esforços para implementar políticas progressistas enfrentavam uma feroz oposição. A criação do Escritório de Libertados, destinado a ajudar os ex-escravizados, foi vista como uma ameaça por muitos brancos do Sul. Os conflitos raciais se intensificaram e o sonho de uma reconciliação pacífica parecia cada vez mais distante. As consequências imediatas foram profundas. A luta pelos direitos civis dos afro-americanos se tornou uma questão central e as emendas constitucionais, como a 13ª, 14ª e 15ª, foram propostas para garantir sua liberdade. No entanto, a implementação dessas leis enfrentou desafios monumentais. As promessas de igualdade se diluíam na prática, deixando muitos com a sensação de que a guerra não havia alcançado seus objetivos. A questão da reconstrução reside em seu legado. Debate-se se foi um esforço falho por construir uma nação mais justa ou uma fase intermediária em um ciclo de opressão. As respostas não são simples e as repercussões das decisões tomadas ressoam ainda hoje. Assim, a reconstrução se apresenta como um período de contradições e esperanças frustradas. Enquanto alguns sonhavam com uma nova era, outros lutavam para manter o status quo. A influência da guerra ainda se projetava sobre o futuro, e a luta pela identidade nacional tornava-se complexa. À medida que avançamos, nos aprofundaremos nas emendas da reconstrução, que prometeram abolir a escravidão e garantir direitos. No entanto, sua implementação encontraria uma resistência feroz. Analisa-se se a nação poderia realmente superar suas divisões mais profundas ou se encontraria presa em um ciclo interminável de conflito. A árdua tarefa de reconstruir o país não tardaria a revelar uma nova rede de desafios. Em meio à nação dilacerada, a opressão ainda pairava sobre milhões de pessoas afro-americanas. A Guerra de Secessão havia terminado, mas a luta pelos direitos civis apenas começava. Nesse contexto, surgiram as emendas da reconstrução, um conjunto de reformas constitucionais que prometiam abolir a escravidão e garantir direitos fundamentais. No entanto, essas promessas estavam longe de ser simples, estavam carregadas de tensões, conflitos e uma questão que persistiria. O contexto político e social desse período era complexo, a nação estava dividida. O Norte, vitorioso, abrigava uma urgência por transformar a sociedade. Os líderes republicanos, muitos dos quais haviam apoiado a abolição, viam na reconstrução uma oportunidade para forjar uma nova identidade. Em contraste, o Sul, devastado, lutava por sua própria identidade, agarrando-se às suas antigas estruturas. A reconciliação não seria simples. Os atores-chave nessa história são figuras como o presidente Abraham Lincoln, cujo legado emancipador se estendeu, e o radicalismo de líderes como Thaddeus Stevens e Charles Sumner, que advogaram por uma abordagem mais firme. Após o assassinato de Lincoln, seu sucessor, Andrew Johnson, um democrata do Sul, enfrentou o dilema de como integrar os estados secessionistas sem alienar os radicais do Norte. Johnson optou por uma política de leniência, que resultou controversa e provocou um repúdio. À medida que o ano de 1865 avançava, o debate sobre a abolição se intensificava. No 1º de janeiro de 1863, a Proclamação de Emancipação havia declarado a liberdade dos escravos nos estados em rebelião. Mas isso não era suficiente. A emenda constitucional que aboliria a escravidão foi introduzida. O caminho para sua aprovação esteve cheio de obstáculos. Muitos legisladores do Sul se perguntavam se a liberdade das pessoas afro-americanas representaria uma ameaça. Mas a pressão dos movimentos abolicionistas levou os republicanos a unir forças. No dia 31 de janeiro de 1865, o Congresso aprovou a 13ª emenda, que aboliu a escravidão. A repercussão dessa votação reverberou, um marco que prometia mudar a história. No entanto, esse triunfo não foi o fim.
Em um país onde o racismo persistia, as questões sobre os direitos civis ganharam protagonismo. É pertinente analisar o que significava a liberdade sem direitos e como seriam garantidos em um Sul que se resistia. A resposta chegou com a aprovação da 14ª Emenda em 1868, que garantia a cidadania a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas, e a 15ª Emenda em 1870, que proibia a negação do direito ao voto por razões de raça. Essas emendas representaram uma mudança monumental, uma promessa de que a nação se afastava de suas práticas opressivas. Debate-se se seriam suficientes para assegurar a igualdade. No entanto, as consequências imediatas dessas reformas foram contraditórias. Apesar da aprovação das emendas, a experiência das pessoas afro-americanas não melhorou imediatamente. A resistência dos antigos proprietários de escravos e o surgimento de grupos violentos como o Ku Klux Klan revelaram que o caminho para a igualdade seria longo. A luta para implementar e proteger esses direitos enfrentaria uma feroz oposição. A questão das emendas da reconstrução reside em seu legado. Debate-se se foram realmente efetivas em seu propósito. Apesar de sua aprovação, o impacto a longo prazo foi ambíguo, deixando a nação presa em conflitos raciais. A pergunta persiste: foi a reconstrução um novo começo ou uma manifestação das velhas tensões? Enquanto o país tentava entender as implicações, a resistência sulista começava a se erguer. A história estava longe de terminar. O próximo capítulo revelaria como a oposição às reformas se organizava em formas cada vez mais violentas. A luta pelos direitos civis não apenas continuava, mas se intensificava. A luta pelos direitos civis e a reintegração dos estados do Sul desencadearam uma resistência feroz, uma força obscura que se expandiria sobre o novo panorama social. O fim da Guerra de Secessão e a abolição da escravidão não significaram o fim da opressão. Pelo contrário, foi o prelúdio de uma resistência que se manifestaria em formas extremas e violentas. À medida que as promessas da reconstrução tomavam forma, o surgimento de grupos como o Ku Klux Klan evidenciaria o profundo ressentimento e a oposição às mudanças. No contexto de uma nação recém-saída de um conflito, o Sul se encontrava em uma encruzilhada. A abolição da escravidão, a promulgação das emendas e os esforços para reintegrar os Estados Confederados geraram um clima de incerteza. Para muitos, essas mudanças representavam uma ameaça não apenas ao seu modo de vida, mas à sua identidade. O Sul, que havia vivido da produção agrícola sustentada pelo trabalho escravo, foi obrigado a redefinir sua estrutura. A emancipação de milhões de afro-americanos, em vez de ser celebrada, foi recebida com um sentimento de perda. Entre os atores que emergiram, havia um grupo que se tornaria sinônimo de terror: o Ku Klux Klan. Fundado em 1866 em Pulaski, Tennessee, por veteranos confederados, este grupo inicialmente se apresentou como uma sociedade secreta para restaurar a ordem social anterior. No entanto, logo sua missão se transformou em uma campanha de terror, com táticas que iam desde o assédio até assassinatos de aqueles que defendiam a igualdade. A figura do cavaleiro do clã, com seu traje branco, tornou-se um símbolo de medo, uma manifestação das antigas hierarquias. A decisão dos líderes do clã de utilizar a violência como ferramenta política para intimidar os recém-emancipados e seus aliados, como os republicanos radicais, revelou uma mudança na dinâmica do poder. A violência não se limitava apenas à intimidação, transformou-se em uma luta aberta contra qualquer tentativa de integração racial. O medo tornou-se uma arma, e o Sul se viu preso em um ciclo de retaliação. Os eventos que se seguiram no Sul foram um reflexo desse conflito. No ano de 1868, vários estados viram um aumento da atividade do clã, que se manifestava em ataques a reuniões políticas. Este clima de terror atingiu seu ponto alto na eleição de 1868, onde as tentativas dos afro-americanos de exercer seu direito ao voto encontraram uma resistência brutal. Os membros do clã, em seu esforço para desestabilizar a política de reconstrução, realizaram uma série de ataques violentos. A culminação dessa violência se evidenciou na massacre de Colfax de 1873, onde um confronto entre republicanos brancos e afro-americanos culminou em um ataque armado que deixou mais de 100 afro-americanos mortos. Este evento revelou a profundidade do ressentimento e a determinação dos grupos de resistência em manter sua visão. A resposta do governo federal foi insuficiente, permitindo que o clã e outros grupos continuassem sua campanha de terror.
é pertinente analisar quais segredos aguardavam nas profundezas da resistência sulista. Debate-se se essa violência foi uma manifestação do passado ou algo mais profundo. O clã não apenas representava a resistência à reconstrução, mas uma questão que falava da luta pelo poder em um país em transformação. A herança do conflito não se limitava aos campos de batalha, manifestava-se no próprio tecido da sociedade. As consequências imediatas foram devastadoras. A violência sistemática do clã não apenas conseguiu desestabilizar a política de reconstrução, mas também semeou um medo profundo. A incapacidade do governo federal para proteger os cidadãos deixou uma sensação de abandono. A era da reconstrução, inicialmente cheia de promessas, tornou-se uma luta constante pelos direitos. No final, a resistência sulista, encarnada no terror do Ku Klux Klan, levantou uma questão que ressoaria na história. Debate-se se foi possível que a luta pela liberdade fosse tão obscurecida pelo ódio e se a nação poderia curar as profundas feridas. Este capítulo não se fecharia com a rendição do clã, mas se transformaria em um legado de luta que continuaria. Enquanto as tensões se intensificavam, a atenção se voltava para a política da reconstrução. É pertinente analisar como as autoridades federais enfrentariam a resistência daqueles que se negavam a aceitar uma nova ordem. A resposta se tornaria um ponto de inflexão. A resistência do Sul se transformou em uma questão ainda mais profunda, uma que marcaria a história dos Estados Unidos durante a era da reconstrução. Com o fim da Guerra de Secessão, o país enfrentava um dilema: como reintegrar os estados do Sul e reconstruir uma nação dilacerada. Nesse contexto, a política da reconstrução se tornou um campo de batalha ideológico, onde as tensões entre o Congresso e o presidente Andrew Johnson se intensificaram. À medida que as cicatrizes da guerra começavam a cicatrizar, o ambiente político era marcado pelo desejo de vingança e pela necessidade de reconciliação. A nação se encontrava em um estado de incerteza, onde as promessas de liberdade para os afro-americanos chocavam com a resistência de uma sociedade sulista que se negava a aceitar sua nova realidade. Nesse caldeirão de contradições, a figura de Andrew Johnson emergia como um ator-chave. Um presidente que enfrentava a monumental tarefa de guiar o país em direção à unidade. Johnson, um sulista leal à União, assumiu o cargo com a esperança de implementar uma rápida reconstrução que restauraria a ordem sem punir severamente os ex-rebeldes. No entanto, sua visão era problemática. Enquanto o Congresso, dominado por republicanos radicais, buscava uma abordagem mais punitiva, Johnson manteve uma postura conciliadora que lhe custou o apoio. A tensão entre esses dois poderes se tornou um espetáculo político, onde cada decisão era um movimento em um complicado jogo. No verão de 1865, Johnson anunciou seu plano de reconstrução, que incluía a anistia para muitos ex-confederados e a rápida readmissão dos estados. Essa abordagem, embora bem intencionada, foi percebida como uma tentativa de restaurar a antiga ordem, ignorando as injustiças que haviam alimentado a guerra. O Congresso, alarmado, começou a questionar sua liderança. Os debates no Congresso se tornaram intensos. As vozes dos republicanos radicais, como Thaddeus Stevens e Charles Sumner, clamavam por uma reconstrução que assegurasse direitos fundamentais para os afro-americanos. Essa luta pelo futuro se tornou um confronto entre duas visões opostas. Debatia-se se realmente poderia reconciliar-se o passado com um futuro que prometia igualdade. À medida que avançava o ano de 1866, as tensões se agudizavam. O Congresso aprovou a Lei de Direitos Civis de 1866 para proteger os direitos dos afro-americanos e contrabalançar os códigos negros que surgiam no Sul. Johnson vetou a lei, o que apenas exacerbou a fratura. Pela primeira vez na história, o Congresso conseguiu anular o veto presidencial, um ato que estabeleceu um precedente. Enquanto isso, o Sul começava a se reestruturar sob o olhar atento do governo. A criação dos governos de reconstrução permitiu que os afro-americanos participassem da vida política, embora com obstáculos. A influência do Ku Klux Klan e de outras organizações secretas começava a se espalhar, semeando medo. Essa era de transformação não apenas enfrentava a resistência, mas também revelava a fragilidade das conquistas. A política da reconstrução era marcada por decisões que ressoariam. A Emenda 14, que concedia a cidadania, e a Emenda 15, que garantia o direito ao voto sem discriminação racial, tornaram-se marcos. No entanto, no fundo,
persistia a pergunta se seriam suficientes para mudar o tecido social de uma nação marcada por séculos de opressão. À medida que o conflito entre Johnson e o Congresso se intensificava, a situação se tornou insustentável. Em 1867, o Congresso aprovou a Lei de Reconstrução, que dividia os estados do Sul em 5 distritos militares. Esse ato, impulsionado pela crença de que apenas uma intervenção drástica poderia assegurar a paz, foi um ponto de inflexão. A intervenção não apenas tentava proteger os afro-americanos, mas simbolizava a luta pelo controle do futuro. As consequências dessas decisões foram profundas. Enquanto alguns celebravam o avanço, outros viam com temor o que consideravam um governo opressivo. As tensões raciais e políticas continuaram crescendo. Enquanto o Sul se debatia entre o desejo de retornar a uma ordem anterior e a necessidade de se adaptar. A questão que envolve essa política de reconstrução reside em seu legado. Debate-se se foi uma verdadeira tentativa de curar as feridas ou um esforço para manter a supremacia branca. A história da reconstrução é uma história de contradições, onde as esperanças de um futuro igualitário chocam com as realidades de um passado que se recusa a desaparecer. Com as repercussões da política de reconstrução ressoando, a nação se encontrava em um ponto crucial. O próximo capítulo explorará como o Congresso adotaria medidas mais drásticas. A era da reconstrução radical se perfilava, prometendo oportunidades e desafios. É pertinente analisar que segredos ainda aguardavam. A política de reconstrução se intensificou, já que as repercussões da Guerra de Secessão ainda ressoavam. No centro desse conflito, um país dilacerado buscava sua identidade. A era da reconstrução radical emergiu como um período de promessas e desafios, onde o Congresso, em uma tentativa de garantir os direitos dos afro-americanos, se dispôs a impor medidas mais rigorosas. O contexto histórico desse período é fundamental. No final da década de 1860, após a rendição da Confederação, o país se encontrava em um estado de confusão. A abolição da escravidão havia sido formalizada pela 13ª Emenda, mas a libertação não significou o fim do sofrimento. No Sul, os antigos estados confederados emergiram com o desejo de restaurar seu modo de vida, buscando formas de minar as conquistas dos recém-libertados. A resistência sulista, personificada em movimentos violentos como o Ku Klux Klan, se erguia como uma ameaça. Nesse contexto, surgiram figuras-chave. Entre elas estava Thaddeus Stevens, um congressista da Pensilvânia e um dos líderes mais fervorosos da ala radical do Partido Republicano. Stevens, junto com outros como Charles Sumner, defendeu uma política que não apenas restaurasse a União, mas também garantisse a igualdade. Sua visão radical se opunha à abordagem mais moderada de Andrew Johnson, que considerava que a reintegração deveria ocorrer sem muitas restrições. A tensão entre essas duas abordagens se tornou um ponto central. A decisão de impor medidas mais rigorosas se traduziu na aprovação da Lei de Direitos Civis de 1866 e na criação do Escritório de Libertados, destinado a ajudar os antigos escravos. No entanto, à medida que o Congresso dava passos, a oposição do Sul se intensificava. A Lei de Reconstrução de 1867 marcou um ponto de inflexão. Essa lei dividiu os estados do Sul em 5 distritos militares, sob controle federal, e exigiu novas constituições que garantissem o direito ao voto aos homens afro-americanos. Este ato marcou o início de uma era de intervenção federal que, embora necessária, também suscitou ressentimento. O desenvolvimento desses eventos foi marcado por um clima de incerteza. As eleições de 1868 levaram Ulysses S. Grant, o herói da guerra, à presidência. Grant, apoiado pelo voto afro-americano, se comprometeu a proteger os direitos civis, mas enfrentou uma resistência feroz. As tensões aumentaram quando os afro-americanos começaram a ocupar cargos políticos pela primeira vez, uma situação que gerou um grande alvoroço. A presença de líderes como Hiram Revels, o primeiro senador afro-americano, e Blanche K. Bruce, o primeiro senador afro-americano a servir um mandato completo, representava uma ameaça à velha ordem. As consequências imediatas da reconstrução radical foram profundas. A participação política dos afro-americanos, embora efêmera, levou à criação de uma nova classe de líderes. No entanto, a reação violenta dos grupos racistas e a falta de apoio federal provocaram um retrocesso. As promessas da reconstrução começaram a se desvanecer, deixando muitos afro-americanos em vulnerabilidade.
A questão dessa era reside na pergunta que persiste. Poderia ter se consolidado uma mudança duradoura ou estava destinada a ser um breve lampejo de esperança? A opressão ainda estava presente e as decisões tomadas deixaram um legado que transformaria a nação. À medida que as tensões aumentavam, o futuro da reconstrução tornava-se incerto. É pertinente analisar se o governo federal poderia manter seu compromisso com os direitos ou se sucumbiria à pressão. O olhar se dirigia para o final da reconstrução, onde as decisões dos líderes e a resistência do Sul se entrelaçavam. O próximo capítulo se aprofundará no fim da reconstrução, explorando como a retirada das tropas federais selaria um destino de desigualdade, uma repercussão persistente da luta por justiça. A era radical havia começado a se dissipar, mas as repercussões de seus estrondos ainda ressoavam no Sul. A reconstrução, essa ambiciosa promessa de renascimento, encontrava-se em seus últimos estertores. Em um contexto onde as esperanças de um futuro mais igualitário se desvaneciam, a retirada das tropas federais marcava um ponto de inflexão ominoso. É pertinente analisar que legado deixariam esses anos de luta pelos direitos civis em um país fraturado. Neste capítulo, exploraremos o final da reconstrução e as consequências que se estenderam além. À medida que o século XIX chegava ao fim, o ambiente político nos Estados Unidos era inquietante. O Sul, que havia padecido a devastação da guerra, enfrentava um novo desafio: a reintegração de sua sociedade em um marco de igualdade. Enquanto isso, o Norte, embora vitorioso, encontrava-se dividido entre aqueles que desejavam continuar a mudança e aqueles que ansiavam por retornar à normalidade pré-guerra. A promessa da emancipação entrelaçava-se com a resistência de antigos poderes. Assim, o panorama tornava-se uma questão complexa, onde as esperanças se misturavam com a ameaça da segregação. Nesse contexto, figuras como o presidente Ulysses S. Grant e o senador Charles Sumner tomaram decisões cruciais. Grant, um general vitorioso, agora enfrentava a tarefa de manter a paz. Apesar de seu desejo de proteger os direitos dos afro-americanos, sua administração foi minada por escândalos e uma crescente impopularidade. Por sua vez, Sumner, um fervoroso defensor da igualdade, defendia uma intervenção mais decisiva para garantir que a emancipação não se tornasse uma ilusão. O desenlace da reconstrução começou a tomar forma em 1876, quando as eleições presidenciais se tornaram um campo de batalha, não apenas pela Casa Branca, mas pelo futuro do Sul. O candidato republicano, Rutherford B. Hayes, e seu oponente democrata, Samuel J. Tilden, se encontraram em uma disputa tão acirrada que os resultados foram objeto de controvérsia. Em um acordo conhecido como o Compromisso de 1877, decidiu-se que Hayes assumiria a presidência em troca da retirada das tropas federais do Sul, um acordo que selava o destino de milhões. A retirada das tropas federais foi um ato carregado de simbolismo. Por um lado, era entendida como um passo em direção à reconciliação. Por outro, era um abandono, uma retirada que ressoaria como a última nota de um canto que prometia liberdade. Sem a proteção das forças federais, os afro-americanos no Sul se viram expostos à violência. Grupos como o Ku Klux Klan, que haviam emergido durante a reconstrução, intensificaram seus ataques, semeando medo e restaurando uma ordem social baseada na opressão. As consequências dessa retirada foram imediatas e devastadoras. Os estados do Sul rapidamente começaram a implementar leis de Jim Crow, que institucionalizaram a segregação racial e negaram direitos fundamentais aos afro-americanos. A promessa de uma sociedade mais equitativa se desfez, deixando muitos se perguntando como se chegou a esse ponto e que segredos e conflitos não resolvidos permitiram que essa nova era de opressão surgisse. O legado dessa etapa tornou-se uma questão complexa da história americana. As esperanças de uma verdadeira igualdade se desvaneceram e, em seu lugar, surgiu um sistema que perpetuou a desigualdade. Em vez de um futuro brilhante, o Sul encontrava-se mergulhado em uma situação que se projetaria por gerações. A reconstrução, que havia começado com o fervor da liberdade, terminou como uma manifestação distante do que poderia ter sido. E assim, a história adentra um labirinto de decisões e esperanças desiludidas. A retirada das tropas não apenas marcou o fim de um capítulo, deixou uma interrogação persistente. É pertinente analisar se a promessa da emancipação poderia ter sido cumprida de outra maneira ou se estava destinada a se tornar um sonho inalcançável.
Enquanto a nação enfrentava as consequências, a pergunta que ficou pairando era que legado real deixaria a Guerra de Secessão. Com o pano de fundo de um país dividido, o próximo capítulo explorará o profundo impacto que essa guerra teve na sociedade americana e como seu legado perduraria. A Guerra de Secessão norte-americana, um conflito que rasgou a nação no século XIX, nos deixa com uma repercussão persistente de perguntas e reflexões sobre seu legado. Ao fechar este capítulo, é essencial olhar para trás, para a tumultuada jornada que levou os Estados Unidos a um ponto de inflexão. O final da guerra não marcou o fechamento de um conflito, mas o início de uma questão que ressoaria nas mentes de gerações futuras. No contexto histórico que se seguiu à rendição de Robert E. Lee em Appomattox, o país se encontrava em um estado de transformação radical. As cicatrizes da guerra não eram meras marcas, mas profundas feridas que requeriam atenção. A proclamação de emancipação havia libertado milhões de pessoas afro-americanas, mas a realidade de sua nova liberdade estava impregnada de incerteza. O ambiente político estava carregado de tensões. Com um sul devastado que lutava para encontrar sua identidade em um mundo onde a escravidão já não era aceita. Debate-se como se reconstruiria uma nação rasgada e que lugar ocupariam aqueles que haviam sido considerados propriedade. Nesse contexto, figuras como Abraham Lincoln, assassinado poucos dias após a rendição, e seu sucessor, Andrew Johnson, tornaram-se os arquitetos de um novo país. Johnson, um sulista leal à União, enfrentou o monumental desafio de reintegrar os estados rebeldes. Suas decisões, muitas vezes controversas, revelaram a complexidade da política. Debate-se se sua abordagem conciliadora foi suficiente para curar as feridas ou se deixou a porta aberta para futuras divisões. As decisões-chave da era da reconstrução foram tomadas em um ambiente de luta. Enquanto o Congresso impulsionava medidas para garantir os direitos civis, o Sul resistia. A formação de grupos como o Ku Klux Klan evidenciou a feroz oposição às mudanças. A questão de como alcançar uma verdadeira igualdade em uma sociedade enraizada na supremacia branca tornou-se um tema central. Debate-se se uma nação dividida poderia encontrar a coesão necessária. O desenvolvimento desses eventos foi um caleidoscópio de conquistas e retrocessos. A aprovação das emendas constitucionais foi um passo audacioso. A 13ª emenda aboliu a escravidão, a 14ª concedeu cidadania e a 15ª garantiu o direito ao voto. No entanto, no Sul, a resistência se manifestou em leis de Jim Crow, que institucionalizaram a segregação. À medida que as tropas federais se retiravam, a desigualdade pairava sobre a nação. Debate-se se esse era o destino inevitável de um país que havia lutado por sua unidade. As consequências imediatas foram profundas. A economia do Sul estava em ruínas e a população afro-americana enfrentava um futuro incerto. Ao mesmo tempo, o Norte se embarcava em seu próprio processo de industrialização. No entanto, o legado da guerra se estendeu além, infiltrou-se na psique coletiva. A ideia de uma América unida tornou-se um ideal em conflito com a realidade. Debate-se se a reconciliação poderia ser alcançada ou se as feridas da guerra continuariam sangrando. A análise do legado da Guerra de Secessão se manifesta na luta contínua pelos direitos civis. À medida que o país avançava para o século XX, as promessas de igualdade continuavam a ser desafiadas pelo racismo. A luta pelos direitos civis na década de 1960 ressoou com a mesma urgência. É pertinente analisar se a repercussão da luta passada foi um simbolismo de esperança ou uma influência que se negava a desvanecer. Finalmente, ao refletir sobre o legado da Guerra de Secessão, é crucial considerar o que aprendemos. A guerra não foi apenas uma luta pela união, mas também um conflito sobre o que significava ser americano. A busca pela liberdade tem sido uma jornada repleta de obstáculos, mas também de avanços. Cada geração teve a responsabilidade de enfrentar o legado dessa guerra. Neste momento de fechamento, nos deparamos com uma pergunta fundamental. Como lembraremos a Guerra de Secessão e seu legado? Como um capítulo que nos ensinou sobre a divisão ou como uma lição sobre a resiliência e a busca contínua por uma verdadeira união? A resposta pode residir na forma como escolhemos enfrentar os desafios do presente. Assim, o legado da Guerra de Secessão se torna um espelho, convidando-nos a contemplar não apenas o que fomos, mas também o que podemos nos tornar. Na encruzilhada da história, a influência da guerra ressoa, lembrando-nos que cada decisão, cada vida perdida, deixou uma marca indelével.
Nesta jornada, é fundamental lembrar que, embora as complexidades do passado possam ser longas, sempre há espaço para a esperança. A história, afinal, nunca para. Continua, à espera de que nós, seus herdeiros, a escrevamos com coragem.